Mais Forte Podcast começando, sejam muito bem-vindos, é uma alegria ter vocês aqui, uma alegria não só para mim, mas para o próprio Deus, de ver você buscando a vontade de Deus, buscando crescer em sabedoria, em conhecimento, buscando se edificar com exemplos, palavras, testemunhos que passam por aqui, que você possa sair hoje renovada e fortalecida em fé, que você saia daqui hoje disposta a viver o melhor de Deus para a sua vida, mesmo que exija renúncias, que exija mudanças, porque a vontade de Deus ela é agradável e perfeita, mas a vontade do homem muitas vezes não está alinhada com a vontade do Senhor. Que você possa perceber que quanto mais perto da vontade de Deus, mais paz nós temos, mais qualidade de vida mental, emocional e espiritual, mais força para vencermos as nossas batalhas. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Hoje eu tenho como uma convidada uma mulher linda de Deus, que tem levantado outras mulheres em favor do reino de Deus, para que estejamos fortes, encorajadas a viver a palavra que edifica, que salva, que nos endireita e que leva outras mulheres, outros homens, outras vidas a conhecerem o Senhor. Com vocês, Lu Batman, que é a nossa diretora, nossa presidente do movimento Million Woman Brasil, que já estamos com grande expectativa de tudo que o Senhor vai fazer nessa terra, mas que você já tem feito um trabalho lindo também na América, você que também é pastora, conheça de perto e sei da grande mulher de Deus que você é, de tudo que você já passou e enfrentou e ainda enfrenta, porque estamos nesse mundo para enfrentar, né, grandes desafios, mas você tem escolhido o melhor de Deus e tem nos inspirado muito com a tua vida de fé, com as tuas escolhas e com esse movimento lindo, Lu, bem-vinda. Oh, é um prazer estar aqui, você vai me fazer chorar. Já? Ai, cadê o lencinho? Cadê o lencinho? Porque, ó, a maquiagem aqui não Não dura. sou eu, é falar das coisas de Deus que nos emociona, né? É tão bom, né, cara? É muito bom estar aqui contigo. Nossa, é uma honra estar no teu podcast. Deus nos conectou para um tempo como este, Amém. né? Eu creio que Deus está fazendo assim um ajuntamento das amigas dele. Sim. Nesse tempo, né? De uma forma muito intencional. Sim. Então, assim, obrigada por me ter aqui hoje. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço, Lu. Eu tenho visto a sua correria, a sua intensidade em tudo que você faz. E para mim é uma honra você ter esse tempo, né, de se disponibilizar, de vir do Brasil para cá, daqui para o Brasil, correndo o mundo, né, em prol das coisas do reino. É lindo de se ver. E eu quero que você conte primeiramente para quem está nos ouvindo, que ainda não conhece o movimento, sobre o que vai acontecer, né, no Brasil e o que já começou a acontecer também desde Washington, desde todo o início da Million Woman. Conta um pouquinho para a gente e depois quero saber da tua história, do teu testemunho. Claro, com certeza. É realmente 1 milhão de mulheres, né? 1 million women. Começou, na verdade, de um coração de um profeta da nossa nação americana. Lá em 2017, ele teve um sonho, que nesse sonho ele via um exército de mulheres se levantando, de Estérs. E ali ele era o Mardoqueu daquele sonho, ele estava com uma Bíblia antiga na mão dele, ele estava ensinando para elas o livro de Esther. E nesse sonho Deus falava que através desse movimento e desse exército de Estérs que estavam se levantando, haveria um grande avivamento na terra. E ele começou a orar, a pedir ao Senhor realmente qual era o tempo, né, do Senhor para isso acontecer, porque às vezes a gente recebe visões, né, cara? Sim. E foi em 2023 que o Senhor começou a falar com ele que 2024, o ano das eleições nos Estados Unidos, isso aconteceria e seria 1 milhão de mulheres. E muita gente pensa assim, 1 milhão de mulheres é só para mulheres, é só para Estérs. Não, porque nós precisamos dos Mardoqueus, né? Sim. Mardoqueu foi aquele que introduziu Esther no palácio, foi aquele que se posicionou e falou assim, agora chegou a hora da mulher cumprir esse papel de salvar a nação. Sim. E o Lu também, ele teve no coração dele que através das mulheres a nação ia se posicionar. E dali começou esse movimento todo e no dia 12 de outubro, ali em Washington, D.C., aconteceu
um ajuntamento solene, uma assembleia solene da Igreja do Senhor aqui na América, sem placas, sem denominações, sem nomes. A igreja se reuniu ali na pureza de realmente clamar para o Senhor, para salvar a nossa nação. E a gente sabe, com todas essas ideologias, né, que têm atacado as nossas famílias, que têm atacado nossas crianças, esse dia foi um dia realmente de pedir perdão ao Senhor pela nação, por nós termos, assim, às vezes, muitas das vezes, nos silenciado, né? Até Mardoqueu falou para Esther, se você se silenciar neste momento, né, o socorro virá de outro lugar, e tu e tua casa perecerão. E eu creio que ali foi um tempo onde a igreja se reuniu como voz profética, não só realmente para pedir perdoar os pecados da nação, mas liberar, né, bênção sobre a nação. E eu creio que o Senhor aplicou a misericórdia dele ali. Nós tínhamos 375 mil pessoas, a maioria homens, você não vai acreditar, mas os mardoqueus ali se juntaram, Como crianças. funcionou esse dia? Como foi organizado esse dia? Porque eu não estive presente, eu fiquei sabendo em cima da hora, mas eu queria tanto estar lá, eu vi um pouco desse movimento nas redes sociais. Para quem estava lá, o que foi, o que cada um vivenciou? Foi em Washington, do lado da Casa Branca, ali no National Mall, que é um lugar aberto, tipo um parque, né? E dali nós ficamos 10 horas em clamor, jejum e oração pela nação americana. Então tinham várias nações reunidas ali, 50 nações, eu creio, mais de 10 milhões de pessoas online assistindo, ali no mesmo mover, no mesmo espírito de adoração, de humildade e santificação diante do Senhor. E nós vimos ali, quando o povo se une, né, para orar por uma nação, o coração do Senhor se move. A presença de Deus era tão forte ali naquele lugar, que a gente não queria sair dali. Cada oração era assim 2 minutos, né? Não tinha pregação, era só mais adoração e louvor, mas nós vimos os céus abertos ali naquele lugar. Nós presenciamos assim da manifestação do Espírito de Deus ali conosco. Foi um dia muito santo, foi uma assembleia solene, e eu creio que através disso muitas coisas se romperam na América, principalmente as eleições, né? A gente viu logo depois, até foi profetizado lá no dia, como as eleições iam acontecer e o Trump ia ganhar. Então, assim, foi algo que o Senhor realmente, eu creio que estava com os olhos ali sobre a América e disse, agora, né, chegou a sua hora de reverter esse quadro que está aí, né, e tomar de volta aquilo que pertence ao Senhor. E foi assim, algo santo mesmo. Nós vimos ali um romper, uns céus abertos naquele lugar. E 5 horas da tarde a gente tomou a Santa Ceia juntos como igreja, né? O que era mais lindo ver, né? Todas as placas para baixo, todas as denominações, todas, né, sem nomes, até mesmo nós nem anunciamos quem estaria ali, os preletores, pessoas que estavam ali não foram anunciadas. Então quem foi ali foi realmente com o intuito e com o coração, com a motivação de adorar o Senhor e clamar pela nação americana. Ô Lu, e como que você chegou até lá? Como foi essa conexão para você, de repente, estar lá nesse movimento, chamando outras pessoas, né, até que a gente chegue ao Brasil? Como foi o início dessa história com você lá? Dessa história comigo lá foi assim, em 2017, eu fui em Kansas City, na casa de oração que tem ali no IHOP, e eu participei de uma salinha profética. E nessa sala profética, esse profeta virou para mim e falou assim, você tem a unção do Lou Engle, e um dia vocês vão fazer algo muito grande juntos. Eu não conhecia o Lou Engle, não sabia quem ele era. Então eu fui para casa, fiz o Google dele para ver quem que ele era. E eu falei, eu acho que não, Senhor. Não estou enxergando, você não via isso, né? Não via né? isso acontecer. Então, assim, mas são essas palavras proféticas que você coloca na prateleira ali e fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, se for, eis-me aqui. Certo? E daí passou esse tempo, eu tinha um grupo na minha casa de mulheres que se reuniam, a gente se reunia realmente, ali acontecia muita cura interior e muita libertação da igreja, lá de Springfield, várias igrejas representadas. Em 2019 o Senhor falou para me parar com esse grupo, que era um tempo que eu ia passar, mais no secreto, que para pausar tudo. Então eu
Usei tudo por 3 anos. Eu tinha vários grupos de americanos que eu levava no Brasil em viagens missionárias desde 2011. E daí ali eu parei tudo, fiquei 3 anos assim, só realmente eu e o Senhor na minha casa, com a minha família. E quando foi em 2024, no início do ano passado, eu recebi uma visão. Eu estava no culto lá na minha cidade e o Senhor falou assim: filha, é tempo de trazer as Estérs para a mesa de novo. E você vai ensinar para elas o livro de Esther. E eu falei, né, eis-me aqui, Senhor, como o Senhor me dá palavras assim, né, pontuais, eu tô pronta para realmente fazer. 10 minutos depois, cara, eu saí dali, eu recebo uma ligação de uma americana, amiga minha, e ela falou assim: Lu, eu estou fazendo parte do Emilian Women. É um movimento de Esthers aqui na América. Não sabia de nada, não sabia o que estava acontecendo. E é liderado pelo Lou Engle. E nós estamos precisando de uma Esther brasileira para fazer parte desse movimento. Então ali não precisava nem orar, né? Na hora você já... não, foi muito claro, Aquele né? filme já começou a passar assim todo na minha frente, lá de 2017, quando eu recebi aquela palavra profética, né? Que na verdade depois de praticamente 8 anos, 7 anos, 7 anos, essa palavra vinha acontecer. E eu falei, eis-me aqui. E daí eu comecei a mobilizar a nação brasileira para estar lá. Fiz várias lives com várias mulheres, várias líderes, né, do Brasil foram para o dia 12 de outubro. E depois que terminou ali, no outro dia, no café da manhã, essas brasileiras também estavam lá, todas as líderes. O Lu anunciou que o próximo país a receber esse movimento seria o Brasil. Eu quase caí da minha cadeira, não tinha noção que realmente isso ia acontecer. Mas ele disse que já estava finalizado, o Senhor falou para ele o que era para cumprir na América, já tinha sido cumprido. E eu falei assim, gente, o mimo que o Senhor tem com o Brasil, né? E a intencionalidade que o Senhor tem é muito grande, porque de todas as nações que poderiam receber esse movimento, né, ele realmente escolheu o Brasil. E depois de algumas semanas ele disse que o manto estava sobre mim e que eu iria ser a mobilizadora do Emilian Women Brasil. E assim, Senhor... E agora, como eu vou fazer? E agora, Senhor, como que isso vai acontecer? E eu creio, né, que toda a provisão está dentro da visão. Né? Eu creio que em todas as áreas. E o Senhor tem sido fiel. Eu não sei, eu falo para ele todo dia, pai, eu não sei o que eu estou fazendo, mas o Senhor sabe. Eu acho que toda grande missão, toda a grande tarefa que Deus coloca, né, para nós, uma visão para o futuro, como você falou, a provisão, ele vai colocando à disposição, porém, a gente nunca está se sentindo preparada o suficiente. A gente sempre acha que no que depende de nós ainda falta muito, porque mas será que eu vou dar conta, né? Improvável. Exato. E como você encarou essa missão, que é uma grande responsabilidade? Você sentiu medo, você sentiu insegura, você foi orar mais, ou você aceitou e falou, agora Deus vai me habilitando? Como foi para você, mesmo sabendo que era uma visão, né, que você, uma resposta, né, de algo que você já sabia? Para mim, na hora, eu pensei assim, Senhor, tem tantas mulheres capacitadas, tem tantas mulheres assim, tão usadas por Deus, ungidas na nação brasileira para liderar esse movimento, né? Foi a minha primeira pergunta, por que eu, pai? Por que eu? E assim, foram 2 dias depois que eu estava nesse momento ali orando, clamando ao Senhor, que uma pessoa me ligou e disse assim, Lu, Davi, ele estava escondido lá, cuidando das ovelhas. E tinham muitos sendo colocados na frente dele. Mas o Senhor já tinha o plano de ungir Davi como o próximo rei. E ele sabia que era o momento para ele, né, ser ungido. Então, ali para mim foi uma resposta, sabe, do Senhor, dizendo assim, filha, é você. Vai que eu estou à sua frente. Mas, assim, ainda dá aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga, porque eu disse, Senhor, o algo temor, tão grande, o o temor ao Senhor, que é muito, né, não fazer as coisas do nosso próprio jeito. E eu creio que para mim tem sido o maior desafio parar, né, quando o Senhor fala, filha, não vá para esse lugar,
não vai para a direita, continua olhando nos meus olhos, né? Porque é muito fácil você ir fazendo. Mas o Senhor pede que nós façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Então, assim, estar em sintonia com Deus e se recuar para entender do Senhor qual é o próximo passo, eu acho que é o maior desafio, né? Porque às vezes a gente atropela os planos de Deus. E como foi algo muito santo, muito puro que aconteceu na América, eu acho que a minha maior missão de levar isso para o Brasil é manter a pureza do movimento, né? E nós entendemos que o que o Senhor quer fazer no Brasil nesse momento é algo muito, muito intencional e muito pontual para aquilo que o Brasil está vivendo nesse momento. Nós estamos em tempos difíceis, nós estamos em tempos de caos, nós estamos em tempos de incertezas, né? E eu creio que o Brasil, nós temos até no nosso website as palavras proféticas de 1912, desde 1912, que foram profetizadas sobre a nossa nação. E eu creio que o Senhor está com urgência, sabe, Cá, de cumprir essas palavras, essas promessas que Ele tem sobre a nação brasileira, que o Brasil será o celeiro do avivamento. Mas eu creio que antes disso há uma preparação, há uma purificação, há um batismo de arrependimento, um batismo de amor, que eu creio que a nação brasileira está para receber. E isso exige um posicionamento da Igreja de Cristo. E eu creio que a Igreja está se posicionando. A gente tem visto assim no movimento, as nossas redes sociais, como a nação está assim com fome, como a nação está ansiando uma mudança, uma transformação, porque não há avivamento sem uma reforma, uma transformação primeiro dentro da Igreja do Senhor. E é um convite, eu acho que é um convite que o Senhor está fazendo, Ele está esperando uma resposta da nação. Sim. Ô Lu, e todo grande passo de fé exige um passo de renúncia também, a gente sabe disso, que é sempre uma escolha, quando a gente escolhe viver a vontade dele, renunciar à nossa ou a algum plano nosso pessoal. No seu caso, o que você precisou renunciar para poder viver isso? Talvez algum trabalho que você estava fazendo, porque por mais que a gente tenha visão, a gente não sabe o momento, e talvez naquele momento, né, a gente esteja vivendo uma outra realidade, e a gente é pego de surpresa por conta da urgência do Senhor. Então, no teu caso, quando você recebeu essa notícia, o que você precisou alinhar na tua vida para poder dar o teu sim? Eu acho que primeiro foi o meu eu, sabe? Eu tive que morrer para mim mesma e dizer assim, Pai, isso não é meu, isso é teu, isso é algo santo que o Senhor me deu. Então, assim, as minhas vontades, o meu querer não são mais os meus, né? Não são mais os meus, são os teus que o Senhor quer fazer na nação brasileira. Então, para mim, foi isso, é entregar ao Senhor essa missão todos os dias. Não é minha, é dele. Então, que ele faça de acordo com a vontade dele. Segundo, eu creio que está sendo assim mais desafiador, vou dizer, é o meu trabalho. Eu tenho um trabalho full-time, integral, sou bancária há 23 anos. Isso que eu ia lhe perguntar, para quem não conhece, qual era a sua profissão, no que você estava trabalhando? Trabalho para um banco que é o banco dos militares aqui na América, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. E Deus tem me dado muita graça lá, muita graça, muito favor, até mesmo promoções que eu tive que renunciar por causa disso mesmo. Então, assim, tá sendo, mas eu entreguei. Deus acho que eu estava preparando meu coração, cara, ano passado, em junho, o Senhor falou assim, filha, eu tenho todas as partes da sua vida, essa você precisa entregar. Então, o Senhor já me preparou para essa parte também, não sei como vai ser daqui a uns meses, se eu ainda vou estar, né, nessa área. E as pessoas até me falam assim, Lu, mas o que vai ser depois do 1 Million Women, né? Tipo assim, não renuncia a nada, não. Eu falei, gente, as minhas mãos estão nas mãos do Senhor. A minha vida, né, na verdade, está nas mãos do Senhor. Então, assim, eu confio plenamente naquilo que Ele quer para mim. E tem várias, assim, várias missões locais que o Senhor já tinha me dado também, que eu tive que entregar. Né, cargos na minha igreja, em outros ministérios também que eu fazia parte, que eu entendi que agora o foco, né, era essa missão que o Senhor colocou nas minhas mãos. Então não é fácil, a renúncia ela exige muita obediência, até mesmo sem saber como tudo vai acontecer, mas a gente confia no Senhor, né? Então assim, eu falo sempre para as pessoas que é tão
é importante a gente ouvir uma palavra diretamente de Deus, porque quando as coisas ficam difíceis, é nessa palavra que a gente fica debaixo, né, Com certeza. A gente precisa ouvir a voz do Senhor. Nós estamos em tempos que eu creio que as pessoas querem ouvir de muitos, mas não querem parar para ouvir diretamente do Senhor. E quando as coisas ficam difíceis, você não pode lembrar de uma palavra, às vezes, que a pessoa te deu. Você tem que lembrar da palavra rema que o Senhor depositou dentro de você para te dar forças para seguir. Exato. Porque vão vir batalhas, vão vir coisas que vão te querer fazer parar, mas quando a gente para e fica na presença do Senhor e fala para Ele, Senhor, mas o Senhor disse. O Senhor disse que seria assim, que seria dessa forma. Então, assim, eu acho que Deus está esperando isso, sabe? Um coração quebrantado, um coração que ouve a voz dEle e segue os caminhos e segue as direções dos céus. Amém. E grandes missões, assim, só são entregues para quem tem pureza de coração. Eu tenho visto isso. Parece que aqueles que querem viver grandes coisas, mas não têm um coração puro e alinhado e obediente, parece que não recebe essas grandes missões e invejam até quem está recebendo. E aqueles que têm temor e muitas vezes não quer nem assumir grandes coisas, fala, eu quero ficar só com Deus aqui. É nesses que Deus confia, que é o que aconteceu com Davi. Mãos limpas, coração puro. Exato. Então eu vejo, e eu quero saber de você, porque com certeza, se você tem essa grande missão em tuas mãos, você estava lá no teu canto, em rendição ao Senhor, isso tem um porquê. Isso a gente não gosta de falar da meritocracia, mas é questão da honra do Senhor. Ele só vai confiar algo grande para quem tem o coração puro, para quem vai saber gerir isso com pureza, sem se envaidecer, sem achar que é mérito próprio, sem esquecer do temor. Então, eu vejo isso em você. E eu quero entender como você buscou isso no Senhor, no secreto, nesses anos anteriores, na tua vida de fé, para chegar esse momento agora e ser chamada para esse tempo. Eu fui muito esmagada, fui muito pressionada pelo Senhor, foi muito intenso. Foi intenso, foi anos de muita purificação. Quando o Senhor me trouxe de volta, Ele já me entregou uma palavra, que foi muito, assim, para mim foi algo que foi uma experiência com Deus que eu tive que mudou a minha vida. Quando eu entrei na Hope Church em 2008, o Senhor falou assim para mim, filha, você vai trazer esperança para a sua nação. Então, para mim foi um divisor de águas e ali o Senhor começou realmente a me tratar no secreto, né? Todas essas dores, essas feridas que eu tinha no meu passado. O Senhor falou assim, agora eu quero o teu coração. Eu quero te reconstruir de novo, eu quero fazer desse vaso aí um vaso novo. E ali eu comecei um processo. Foi de 3 anos. O Senhor falou assim, eu vou fechar a porta da tua arca, você salva a tua família e não saia daí, até eu abrir de novo. E eu amei esse lugar, porque esse lugar foi onde eu conheci o Senhor como meu pai, como meu marido, como meu melhor amigo, como meu protetor. Eu vi o Senhor fazer coisas, me carregar no colo, Camila, de uma forma como eu nunca tinha conhecido o Senhor. A gente fala assim na salvação, nós somos salvos, né? Mas quando você conhece o Senhor no íntimo, né? Quando Ele libera aquela paternidade sobre a tua vida de uma vez por todas, que você tem aquele encontro com Deus que marca a tua história, tudo muda, tudo muda. E eu não queria sair mais daquele lugar. Eu só queria ficar ali com Ele, eu só queria participar cada dia mais dos momentos lindos que eu estava vivendo. Eu me via dançando com Jesus na minha cozinha, sabe? Teve momentos assim no meu quarto que eu posso assim contar que foram momentos incríveis que eu tive com o Senhor. E eu falava assim para Ele, Senhor, me deixa aqui nesse lugar. Não me leva mais para as nações, para os lugares, assim, tinha recebido tantas palavras, né? Eu comecei a querer mais e mais esse lugar de intimidade com Deus, sabe? Esse secreto mesmo. Quando a gente experimenta isso, você sabe, você é uma mulher do secreto também. A gente não quer sair desse lugar, né? E dali começou essas profecias e as janelas começaram a se abrir de novo. Eu fui para a Inglaterra, como foi a minha primeira viagem missionária de novo, em abril. O Senhor tinha falado para mim,
sempre da Dinamarca, e me dava sonhos com pessoas de lá. Depois eu fui, a viagem para a Dinamarca foi cancelada e ficou a da Inglaterra. E falei, então, Senhor, você quer que eu vá para a Inglaterra? E dali começou. Acho que do dia 23 para 24, eu fui 8 vezes no Brasil. Então eu já sabia que o Senhor estava abrindo a porta da nação de novo para mim. Porque eram muitas coisas acontecendo, viagens, a maioria delas viagens missionárias, viagens para traduzir para leitores. Então, assim, eu entendi que os céus já estavam se movimentando, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que o Senhor já tinha planejado, já estava no coração dele, né? Porque tudo aconteceu de uma forma muito rápida ano passado, no finalzinho do ano passado para esse ano. Mas eu sabia que ali eram promessas, eram profecias que o Senhor estava realmente trazendo ao cumprimento para esse tempo. Eu acho que o maior desafio nosso é o perdão. Porque perdoar, né, é algo que é realmente para você. Você precisa de perdoar para ter a tua libertação, né, para ser realmente solta, leve e pronta para viver, né, aquilo que o Senhor tem para você. E quando a gente não recebe, né, um pedido de perdão de alguém, eu acho que é ainda mais difícil, né? Porque quando a pessoa está ali pedindo perdão e tudo, é mais fácil, mas a gente perdoar, sabendo que o perdão é algo do Senhor, que Ele pede pra gente, e que é algo que é para nós, né? Liberar aquela pessoa, liberar o que aconteceu para que você viva a plenitude da vontade de Deus para sua vida. Tudo o que eu pensava, assim, que eu não... de mim, que era realmente... eu me acusava muito, eu era muito... me condenava muito, sabe? Então, assim, eu entendi que naquele momento, assim, Deus estava entrando ali e realmente me resgatando por inteira. E esse foi um processo longo, né? Como eu te falei, 3 anos aí, só mesmo eu e o Senhor. Mas foi tão poderoso e foi tão marcante que eu falo que eu não troco nenhum momento da minha vida por aquele. Sim. Porque foi o momento mais intenso e lindo que eu vivi com Deus. Na presença. Parece que a gente passa a entender, né? Para quem está olhando de fora, ao mesmo tempo que é o momento mais difícil que a gente passa, se a gente está com o Senhor, como você falou, é um momento de maior proximidade, de sensibilidade, de ouvir ao Senhor, de senti-lo, de se fortalecer em fé. Por isso que a própria palavra diz, né, que a gente pode resgatar, né, essa presença nos momentos que parecem mais difíceis, é onde a gente se fortalece. Quando a gente é fraco, é que a gente está forte. Se a gente buscar no Senhor, a gente se fortalece. Senão a gente se entrega à fraqueza. Então, momentos de tristeza, de sofrimento, são grandes oportunidades de nós estarmos firmes em fé e sentimos a presença e nos reconectarmos com os céus. É verdade. E você ter uma comunidade à tua volta, né? Eu tinha a minha igreja, tinha meu pastor, minha pastora, todos ali, né? Nesse mesmo objetivo, né? De realmente estar ali junto, segurando a minha mão. Não, a gente vai conseguir vencer isso. Eu acho que para mim foi também algo que me ajudou demais. Nós precisamos ter pessoas ao nosso lado nesse momento. Sim. Que realmente seguram nas nossas mãos, como Moisés teve Ur e teve Arão para vencer a batalha. Sim. Porque por nós mesmos, se a gente for ficar num lugar, né, de solitude não, de solidão, vou dizer, a gente não consegue vencer. Nós precisamos de pessoas que andam lado a lado com a gente, nos impulsionando e dizendo assim, não, você vai vencer, você vai sair dessa, né? Eu te levanto, porque hoje em dia eu vejo que é muito difícil, né? Até às vezes a gente achar essa tribo, vamos dizer assim, e nós precisamos ter uma tribo assim, que realmente está conosco nos momentos mais difíceis. Lu, e você, diante, né, agora do movimento de união de pessoas, né, e indo, levando a palavra em tantas igrejas, né, unindo instituições, unindo não só, né, no Brasil, mas fora para esse movimento, olhando a igreja agora por um outro ângulo, onde você percebe que tem faltado a presença de Deus,
onde você percebe que é preciso ser resgatada a igreja para que a gente se fortaleça, porque a gente tem buscado isso, como você disse, a gente precisa estar unida, a gente precisa de pessoas, mas eu vejo muitas vezes para quem está de fora, enxergando tudo que tem acontecido na igreja, não só brasileira, esse desinteresse em estar na igreja. Então, você olhando tudo que você tem visto, aonde você vê o ponto positivo e aquele que realmente a gente precisa estar em comunhão? Existe uma divisão na Terra, né? E eu creio que o Senhor ele está com os olhos principalmente para essa parte da unidade da igreja, né? O Senhor ele está voltando para buscar uma noiva, uma igreja, né? Uma igreja glorificada, uma igreja sem manchas, uma igreja unida. Eu tenho visto muita divisão dentro da igreja do Senhor. Isso me entristece muito, sabe, Cá? Porque eu creio que o Senhor ele tem um anseio de realmente libertar, né, a igreja, mas nós precisamos estar abertos para isso, né? E eu vejo assim que existe um desejo do povo de ver isso acontecer. Sim. Mas eu vejo que às vezes a liderança precisa vir para a mesa. A liderança da igreja precisa estar juntas. Né? Nós podemos ter indiferenças, nós não podemos, às vezes, pensar a mesma coisa, até a mesma teologia, a gente pode diferir um pouquinho, mas tem algo que tem que nos unir, que é Jesus. Né? Que é realmente aquele que nós precisamos ter a comunhão vertical, mas a horizontal também, juntos. E Deus sempre quando faz algo grande, Ele está procurando juntar um povo para fazer. Ele não faz singular. Né? E eu vejo que hoje tem muito singular. É meu, é para mim. Né? São as minhas ovelhas, não são as do Cristo. Não são deles. Né? Então isso, eu vejo que isso tem que acabar. E eu creio que é através da reforma. E o que acontece? Tudo vem de um lugar de arrependimento. Né? Eu creio que é o tempo da igreja se arrepender. Nós fomos muito, muito longe. E o Senhor, eu creio que, como fala lá em Apocalipse, né? É uma volta ao primeiro amor. É uma volta ao princípio de tudo. É uma volta ao evangelho simples. Porque tem muitas vozes, tem muitas palavras persuasivas, como fala lá em 1 Coríntios 2, Paula fala isso muito pra gente. Palavras sábias, mas as palavras que são muito humanas. Né? E as palavras do Espírito, né, que são geradas no Espírito, são elas que geram poder. E nós precisamos quebrar também no Brasil esse espírito de idolatria, né? Espírito que está assim por muitos anos realmente abalando, né, a igreja e a nação do Brasil. E eu creio que chegou um tempo da igreja se unir para isso, para orar, jejuar. Primeira coisa é arrependimento. Segunda é orar. E o jejum, que tem que fazer parte da nossa vida diária, tem que ser um estilo de vida. E o Senhor sempre fez acontecer. A gente vê Israel. Quando Israel estava ali, né, com os ídolos, estava ali realmente peregrinando, e estava dando voltas, ele se arrependia. O Senhor tinha misericórdia da nação. Né, e o Senhor aplicava o sangue dele. E depois eles iam para os maus caminhos de novo, né? Mas eu creio que há chegado um tempo, e eu vejo isso acontecer, cara, que o Brasil vai se unir. Eu vejo uma liderança unida, eu vejo uma liderança sem placas, sem denominações, sentando na mesa junto, participando, né, do Partir do Pão, da comunhão, que eu acho que é isso que o Senhor anseia ver agora. Vai haver um avivamento no Brasil, eu creio, o Brasil é um celeiro de avivamento. Mas eu creio que primeiro a igreja precisa estar unida nesse tempo. Eu creio que o Emília Ruma ele vem para isso. Desde o início o Senhor falou assim comigo: filha, é um ajuntamento de Estérs, é um ajuntamento de Mardoqueus, mas eu quero, o que eu anseio é a unidade da igreja. E eu creio que quando nós nos posicionamos, quando os líderes da nação se posicionam, dizendo assim: você tem algo que eu não tenho, que eu preciso, né? Que é lindo ver, que é o corpo de Cristo, cada um com a tua função, né? Como lá fala pra gente, acho que em Efésios, a gente vê que o Senhor, ele abre o mar, né? Para a gente passar. E eu creio que é chegado esse tempo, nós vamos ver,
nós vamos ver isso acontecer. Eu creio que há um batismo de amor sobre a igreja brasileira, de arrependimento. O que foi assim, eu creio que foi danificado publicamente, vai ser restaurado também publicamente, para todos verem, até mesmo os de lá de fora, verem que nós somos uma igreja sarada, nós somos uma igreja curada, e que nós estamos com um único objetivo aqui, é realmente adorar o nome de Jesus e servir a Ele. É muito lindo o que você falou, porque já se falaram, né, em outros momentos sobre a questão da união da igreja, mas o que a gente viu até agora foi a igreja unida para se auto-exaltar, né? A questão do ego da igreja. Isso. E é se unir em arrependimento, não só pedir para que as ovelhas se arrependam, mas os próprios líderes. No altar. É no altar que começa. Então, eu não sei se é por conta de rede social, se é por conta dos movimentos de idolatria também com líderes, isso acabou tomando uma proporção muito grande e muito maior no Brasil, porque parece que o Brasil, isso é muito grande, a rede social é muito maior do que aqui. Você vê fora do país, tem artistas que às vezes não têm a quantidade de seguidores que se tem no Brasil, o Instagram, tudo isso foi vindo depois. Se a gente vê esse movimento, né, da fama sendo, né, é muito mais fácil para qualquer um que tenha uma rede social, isso se tornou uma competição. Eu vejo entre os líderes das igrejas, entre quem é o mais poderoso, quem tem mais seguidor. Vamos nos unir e fazer um super movimento power, mas para quê? Não é para levar a palavra, é para como se eles fossem criando uma força entre eles. A nossa equipe, essa turma aqui é a mais forte de todas. Autopromoção. É uma autopromoção, é a egolatria, né? É uma egolatria muito grande. E a gente vai vendo que isso vai afetando as pessoas que estão ali também, as ovelhas do Senhor, porque elas também não vão recebendo a palavra pura, a unção já não vem do altar. Já não. E é uma briga por poder. Briga por quem poder. É mais grande, quem é maior do que os outros. Então, assim, a gente vê que está faltando um pastoreio local, sabe? Porque eu acho que pastores, às vezes, estão querendo crescer tanto, ser tão conhecidos. Isso. E as ovelhas, eu tenho ouvido muito isso das ovelhas. Elas não o meu são pastor, acompanhadas. O meu pastor nunca está na igreja, ele está sempre viajando pelo Brasil afora, ou pela América afora, porque agora é vir para a América. E eu não tenho nada contra isso. Isso, assim, se Deus deu direção, né, cara, que vá. Então, assim, eu creio que o Emília Ruma, a gente está vindo contra um sistema, sabe? Exato. E eu estou te dizendo isso de coração mesmo, porque às vezes eu quero correr para minha casa e ficar quietinha lá no meu quarto. Porque o que eu tenho visto é algo que entristece muito o meu coração, sabe? Porque Deus quer fazer algo tão grande no Brasil. Deus tem os olhos sobre a nação brasileira, existe algo sobre o Brasil, existe uma onda de avivamento que já começou, mas ainda existe um alinhamento, sabe? Um posicionamento da igreja, dos líderes que precisa acontecer para que o Brasil viva a plenitude daquilo que o Senhor tem para a nação. Sim. E eu acho que como povo, a gente, como você falou, a mídia social, ela vem com várias propostas. É muita coisa, são muitas vozes que estão assim realmente sendo ecoadas. Sim. Né? Muitas palavras de persuasão, de técnicas, muitas, né? Mensagens já prontas para assim realmente mais pouco da simplicidade do evangelho, da palavra de Deus. Porque é ela que com poder gera transformação. E eu creio que é um convite para o povo do Senhor também ficar muito alerto a isso, ficar com os olhos abertos e conectados com o Senhor. O que é para mim, o que não é, sabe? Será que eu tenho que estar mais conectado com a minha igreja local e dali receber, né, do Senhor, do que o Senhor tem para a minha vida? Ou é ficar somente recebendo de muitos locais e ficar perdidos? Porque eu acho que chega um momento que você fica perdido. Aonde que eu sigo? Qual a linhagem? O que é certo, o que é errado, entende? Então, assim, eu creio que antigamente não existia, né, as mídias sociais. Eu acho que era mais local o ministério. E eu acho que os pastores também investiam mais na igreja. Então, hoje, a vontade de crescer, a vontade de estar lá em cima, a vontade de ser conhecido, a vontade de ter um nome,
tá se tomando uma proporção muito grande e a igreja está ficando para trás, sem realmente receber, né, do pastoreio local, e fica uma igreja doente, sem transformação, né? E nós precisamos de pessoas transformadas no Evangelho, porque o Evangelho ele é puro, ele é eficaz e ele é poderoso. E quando ele vem é para transformar. Você sabe como a sua vida foi transformada, como a minha vida foi transformada, né? Então eu creio que há uma reforma que precisa acontecer na igreja, antes de nós vermos o grande, e eu creio que o último avivamento que Deus vai fazer na Terra. O que acontece no Brasil impacta as nações. O Lu mesmo fala isso. Eu creio que o Brasil vai receber algo, ele vai tomar posse disso, se posicionar, né, no momento que o Senhor está pedindo posicionamento, para viver e liderar o maior avivamento da Terra. Amém. Mas nós estamos, assim, crendo que o Emília Ruhlmann está trazendo essa mensagem, sabe? De unidade da igreja, de um posicionamento da liderança do Brasil. Com certeza. O Lu, e sempre quando tem um grande movimento, né, de Deus a ser feito, há também um outro lado no mundo espiritual tentando paralisá-lo, né? Você já tem percebido, desde que você se posicionou em prol dessa causa tão gigante, né, no mundo espiritual? Nós vimos ali que com o povo judeu isso aconteceu. O espírito de Amã queria matar a voz profética, né? A voz que era para salvar uma nação naquele momento, que era para trazer a libertação de um povo. E assim, eu vejo que, com o Emília Ruhlmann, a gente já teve várias situações, né, que nós tivemos até que dizer não para coisas que eram, assim, boas, mas que não era sedutoras, da forma, sedutoras, mas que não era da forma que o Senhor tinha pedido para a gente fazer. Então, assim, eu já ouvi várias palavras, né, que foram liberadas, que eu, na verdade, eu cancelo elas na hora que eu recebo no meu espírito, né? Como assim, é um movimento muito grande, não vai dar certo, você não vai conseguir o lugar, você não vai conseguir os recursos, você não vai, no Brasil não é assim, você precisa colocar 2 pessoas famosas na frente para dar visibilidade para isso acontecer. E, então, assim, vem muito, mas você se manter, como eu te falei mais cedo aqui um pouquinho, na palavra que Deus te deu, e entender que é da forma que o Senhor quer fazer, não dos homens, né? Mardoqueu, ele não se dobrou para o espírito de Amã, né? Quando o espírito vinha, ele não se dobrava. Ele se posicionou e falava assim, não, eu não posso realmente me dar a que os homens aqui estão falando para me fazer. E eu creio que a posição é a mesma, é entender, né, como Deus quer fazer, da forma que Ele quer fazer, e não se dobrar. Nós estamos em tempos que nós não podemos nos dobrar ao sistema e o que tem acontecido na Terra, né, que vem contra os princípios do Senhor. São princípios que o Senhor nos dá, e eu creio que é um tempo onde, como Esther se posicionou, né, ela foi tão linda que ela falou assim, se eu perecer, eu pereci. Se eu morrer, eu morri, mas esse espírito de Amã vai ser destruído. E eu creio que quando eu me deparo, né, a situações assim, eu me ligo muito assim, Esther, porque ela teve que ter muita coragem, né, cara? Ela teve que ter muita ousadia, ela foi uma mulher ali, e eu creio que, assim, acho que o mais lindo também, que eu quero dar um abraço nele quando eu chegar no céu, é Mardoqueu. Porque Mardoqueu, ele tinha a oportunidade de entrar no palácio, mas ele falou assim, não, agora essa bola está com a mulher. Meu papel nesse momento é ficar aqui. Ele teve a humildade, nós precisamos de homens assim nesse momento, né, que realmente entendem e impulsionam as mulheres a entrar no palácio. O homem tem um papel dele, a mulher tem um papel dela, e tem tempos que o Senhor abre a janela, até mesmo profética, para as mulheres liderarem e estarem na frente. Não com o movimento feminista, como acontece aí, mas com voz causa profética e com a missão específica que Deus dá. E Mardoqueu, ele entendeu isso. O que eu acho mais lindo, ele se posicionou ali numa posição de um homem. Ele não foi um homem ali naquele momento. Não, é com você agora. Então eu
eu vou te impulsionar, vou te dar os comandos para você entrar no palácio e para você realmente salvar essa nação. Porque se você não se posicionar, todos morrerão. E Esther, ela entendeu, mas o interessante é que depois Mardoqueu tomou o governo, porque o anel foi posto de autoridade no dedo dele, e ele administrou todo aquele palácio, todo aquele governo estava nas mãos dele. Sim. Então você vê um homem posicionado, impulsiona uma mulher para se posicionar, sim, e através dela o governo é dado a ele. Então, cada um com a tua função, e nós, sim, temos que entender isso. Como o Senhor age, é da forma dele, é da forma como ele quer fazer. Mas eu creio que esse é o momento onde Deus está levantando Esther e Mardoqueus, juntos, de mão dadas, né? Cada um com a tua função para cumprir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A gente vê na Bíblia quantas vezes o Senhor escolheu mulheres. Sim. Né? Débora foi outra, né? Ela era juíza, ela era profetisa, mas eu acho lindo de Débora que ela falou assim, eu me levanto como mãe para a nação de Israel. Ela podia falar, eu me levanto como profetisa. E nós precisamos de mães e pais que estejam posicionados com o amor do Senhor para salvar a nação. Amém. E é isso que eu oro pelo Brasil. Eu creio que é um tempo onde o Senhor está levantando mulheres e homens para matar esse espírito de Amã que existe sobre a nação brasileira, que quer vir para matar, roubar e destruir tudo que Deus tem para a nossa nação. E eu creio que nós viveremos um tempo novo no Brasil. Haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá um antes e um depois, Karina. Porque eu creio que o Senhor está com os olhos, é a menina dos olhos do Senhor, o Brasil é. E é assim que nós nos posicionamos como mulheres, né, do reino, nós realmente veremos as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação. Amém. E Lu, eu acho que algo tão interessante, como você falou, né, da questão de Débora, a questão de tantas mulheres da Bíblia, muitas, né, estão nesse momento nos ouvindo e podem falar, poxa, mas eu não consigo salvar nem a minha casa, como que eu vou interceder por uma nação? Como eu posso fazer algo? Mas é algo tão poderoso quando a gente faz a obra do Senhor e intercede por outras pessoas. Eu percebo isso nitidamente, como Ele cuida das minhas coisas enquanto eu estou cuidando das dele. Verdade. Então eu acho que é um convite para você que está ouvindo e que às vezes está vendo, olhando para a tua realidade, olhando para a tua casa e falando, poxa, mas aqui está tudo tão difícil para mim, deixa eu cuidar só da minha casa, eu vou orar para os meus filhos, eu vou orar para o meu casamento, eu não tenho tempo de olhar para isso. Porque é algo poderoso que nós temos em nossas mãos, quando fazemos algo a mais. A palavra diz que a gente tem que cuidar dos próximos, daqueles que estão próximos, mas a gente vê em tantas palavras, tantas histórias, né, de homens e mulheres que deixaram por um tempo ou por uma causa a sua casa, a sua parentela para algo maior, e o Senhor restituiu tudo, e o Senhor foi fazendo a obra enquanto eles estavam fazendo a obra do Senhor. Então essa é uma grande oportunidade, um grande convite para vocês que nos ouvem, de se envolverem com causas ainda maiores e compreenderem que as pequenas, que às vezes você não consegue sair daquela mesmice, o Senhor vai começar a trabalhar quando os teus olhos abrirem. Você percebe isso também na sua vida, Lu? Claro, eu percebo sim. Eu creio que o Senhor, Ele usa aquele que está com o coração disposto a dizer sim para Ele. Tudo que o Senhor precisa é de um sim nosso. Então, assim, eu tenho um cântico que eu gosto muito, que fala, deixa eu te usar, porque quando eu te uso, eu cuido daquilo que te faz chorar. Então, o Senhor, Ele pode nos usar de qualquer forma, né? Mas eu creio que tudo começa de dentro para fora. Então, quando nós nos posicionamos de joelho, que eu creio que chegou um tempo de nós nos ajoelharmos diante do Senhor. Eu creio que é assim, a hora de nós chorarmos, aquele planto mesmo, aquele clamor pela nossa casa e pela nossa nação. E o Senhor, como a gente falou aqui mais cedo, cara, Ele vê o coração puro. Ele vê um coração que está contrito diante dEle. E disso Ele se alegra, como diz a palavra. Então, assim, a oração do justo, Ele responde.
Sim. Quando a gente se posiciona em oração, tudo começa no nosso quartinho. Quem não tem um quartinho de oração ainda, gente, por favor. Se não tem o quartinho, que seja o cantinho, mas O tem cantinho, tem que ter um lugar. Acha o seu cantinho aí no seu closet, no seu ali, no cantinho do Seja teu até quarto. no chuveiro. Chega até no chuveiro, mas é algo que nós precisamos ser mulheres que oram. Que oram, estão na presença do Senhor, clamando dia a dia pela nossa casa, porque eu creio que tem muitos de repentes de Deus acontecendo. Eu creio que há uma aceleração na terra, o Senhor está com urgência para aquilo que Ele quer fazer. Tá mesmo. E eu creio que nesse próximo ano nós vamos ver respostas de orações nossas, que nós viemos orando por muito tempo. 16 anos, gente, que eu tenho orado pela nação do Brasil, tenho orado pela nação americana. Esses dois movimentos acontecendo nessas duas nações é resposta de muito joelho no chão. Então, às vezes a gente quer tudo imediato, né, cara? Que as coisas aconteçam no outro dia. Mas com Deus não é assim. Ele está ali, ó, Ele está guardando nossas orações. O Senhor está vendo tudo acontecer. Ele sabe o tempo, Ele sabe a hora, Ele sabe a estação correta. E Ele faz acontecer no tempo certo. Então, o que eu tenho para te falar hoje é: não desista. Se a tua casa está passando por momentos difíceis, por momentos desafiadores, mulher, você edifica o teu lar. Você é a edificadora da sua casa, você é que nutre a tua casa na palavra, na oração, no jejum. Então se posicione. Às vezes, como Esther, ela não teve que ficar calada, silenciada. Mas tem momentos também na nossa vida, cá, que a gente sabe disso, a gente tem que ficar em silêncio, né? Tem que ter sabedoria. E na presença de Deus. Porque às vezes a gente chega na presença de Deus, a gente só quer falar para Deus: Deus, eu quero isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo, faça isso. Mas Deus está falando assim: fica quietinha, minha filha, deixa eu ministrar sobre a tua vida. Eu te convido a entrar num lugar com o Senhor, de você deixar Ele ministrar sobre você. Fica quietinha na presença ali, ouve o que o Senhor está falando. Às vezes a gente tem que realmente baixar as vozes internas, né? Colocar naquela calmaria ali e deixar o Senhor ministrar sobre as nossas vidas. Os maiores encontros que eu tive com Deus foi no meu silêncio. Foi onde que eu fiquei ali quietinha no meu cantinho com o Senhor e eu falava assim: Senhor, eu preciso ouvir de Ti. Eu preciso ouvir uma palavra Sua hoje, Pai. Eu não posso continuar no meu dia, não posso ter as forças que eu preciso para esse dia se eu não agora ouvir do Senhor. E foi nesses momentos marcantes, cara, que o Senhor me encontrou ali. E quando Ele nos encontra, a gente não quer sair desse lugar. A gente já fica ali despejada no chão e chorando, e ali só na presença de Deus. Gente, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. E nós temos que cultivar essa presença o tempo todo, mas esse tempinho com Ele no secreto, porque às vezes a gente está com a vida muito corrida. São muitas distrações até mesmo, né? O que a gente tem que entender hoje, a gente tem que ter muito discernimento do que dizer sim, do que dizer não, porque é algo que a gente não pode negociar. É o nosso tempo com Deus. Isso não tem negociação. É desse lugar que flui tudo. Então, assim, às vezes a gente precisa parar, né? Realmente falar assim: não, Senhor, realmente eu abro mão, eu renuncio certas coisas, porque para mim é mais importante estar contigo e receber do Senhor. Lu, você, assim como as pessoas falam de mim, parece ser uma pessoa muito tranquila, muito plena. Como é a Lu, assim, na essência? Porque as pessoas falam para eu falar que vocês não me viram ainda batalhando, porque parece que eu ando flutuando e não é bem assim. Não. Um furacão, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a tua personalidade e aonde o Senhor te pede sempre para você ter cuidado. Olha, esse aqui, toma mais cuidado com isso, ou seja mais assim. Você é mais expansiva, porque uma mulher, para realizar tudo que você realiza, não dá para andar flutuando, mas ao mesmo tempo você tem uma serenidade. E tudo isso vem do Senhor ou já faz parte da tua personalidade? Como é você na essência? Um pouco da essência, né? A gente não pode perder a essência, né? Também. Mas eu creio que o Senhor tem me ensinado, porque eu sou um furacão. Eu gosto de resolver as coisas e eu gosto
resolver as coisas rápido, sabe? E às vezes não é da forma que o Senhor quer que nós, né, resolvemos tudo. Então, assim, o Senhor tem me ensinado a parar um pouquinho, sabe? Principalmente nesse tempo agora com essa missão. Eu tenho uma editora, eu trabalho no emprego full time, e agora também essa missão grande que o Senhor me deu, do Emílio Women, e ainda, né, com as responsabilidades locais da minha igreja. Então, assim, eu tive que reorganizar a minha vida um pouquinho para entender algo que tem prioridades que nós não podemos assim abrir mão e que é algo essencial para o Senhor fazer aquilo que tem que ser cumprido na terra agora através da nossa vida. Então, assim, eu tenho o pessoal do Emílio Women, a equipe, né, que está aí de voluntariados, que é uma equipe incrível. Às vezes eu vou muito à frente, tem uma que sempre me traz para trás, fala assim, Lu, vamos parar aqui um pouquinho, Sim. né? Porque, detectar esses limites, porque né, detectar também. esses limites e aonde que existe esse equilíbrio, né? Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio, não é sobre fazer. Você pode fazer muitas coisas, mas se você não impactar e não ser também da forma que o Senhor quer que seja feito, pode ter causado um barulho, mas não causou realmente o impacto do reino como o Senhor quer que cause. Então eu estou tendo que realmente me segurar um pouquinho, aprender com o Senhor. Está sendo um aprendizado, sabe, cara? Realmente de confiar nele, primeiro de tudo, descansar no Senhor, que eu creio que as promessas do Senhor acontecem quando nós descansamos. Salmo 37 fala isso, 7, descanse em mim. E esse descansar é desafiador para alguém que gosta muito de fazer. Sim, sim. E rápido, né? Então, assim, eu estou numa escola, eu vou dizer, com o Senhor nesse momento, de entender o tempo certo, a hora certa, quando que eu preciso me recuar, né, para realmente estar com Ele e receber dele direção completa, para não dar um passo à frente que vai causar algo que, né, devastador, que não seja da forma que Ele quer. Então eu acho que é o temor ao Senhor. O Senhor está me ensinando mais ainda esse temor por Ele, para entender qual é a minha posição. Agora eu vou para frente ou agora eu fico aqui nessa última palavra que o Senhor me deu. Então eu não me movo daqui até o Senhor me der um novo comando. Entende? Então, assim, é muito fácil a gente se render e resolver e fazer as coisas da forma que a gente quer fazer. Mas não adianta você fazer algo que o Senhor te pediu da forma errada, com as pessoas erradas, no tempo errado e do jeito errado. Então, assim, esse conjunto tem que estar todo realmente caminhando, né, como o Senhor quer e do tempo que Ele quer, da forma que Ele quer, com as pessoas que Ele quer. Então, o Senhor tem me ensinado mais e mais isso, entende? Então, assim, a minha essência é estar com Ele, é estar nos pés do Senhor, é estar na presença dEle, mas a minha personalidade é aquela de vamos fazer. Vamos para frente, porque... E precisa das duas coisas, como você fala, é só saber dosar. Porque tem quantas pessoas ficam só esperando no Senhor, orando, e quando o Senhor dá uma direção, a pessoa nem percebeu que já tem que se levantar, andar, pegar a maca igual paralítico e levanta e anda. Podemos ficar ali. Tem decisões que nós precisamos tomar que não podem ser adiadas. Eu tive uma decisão que eu tive que tomar um mês atrás que foi muito difícil, mas eu recebi uma direção do Senhor específica no meio da noite. Sim. Faça isso amanhã. Isso, né, tipo assim, termina hoje aqui. Então, assim, a gente precisa de posicionamento às vezes. Não é fácil, porque vai contra os nossos desejos. Sim. Vai contra aquilo que a gente quer fazer. Mas quando a gente faz, a gente vê os céus se abrirem, as coisas destravarem, porque às vezes o Senhor está te esperando de você. Você está esperando o Senhor? E Ele fala assim, filha, eu estou esperando você. Já te dei uma direção. Então, assim, ser obediente não é fazer 90% do que o Senhor te pediu, é fazer 100%. 90% ainda é desobediência. Sim. Né? Então, o Senhor, Ele quer plena obediência dos seus filhos. É isso que Ele procura. Sim. Esse coração que está rendido a ser obediente a Ele. Sim. Ô Lu, e questão do movimento em si no Brasil, como
que é a preparação durante o ano para que isso aconteça. Porque é diferente de organizar somente um evento. Isso poderia ser feito em um mês, as pessoas organizam eventos e levantam, tem uma estrutura. A gente sabe que isso já está acontecendo já faz um tempo. Então, para que as pessoas conheçam a essência, o que está por trás daquele dia que vai acontecer em outubro, o que está sendo feito. Primeiramente, nós já vemos gerando isso em oração e jejum, né? Tem uns 3, 4 meses aí que tem uma equipe de intercessão do Emília Ruman, não só lá no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos também, porque nós temos uma companhia de stairs, né, na América, que também, esse ajuntamento, eu quero ressaltar que a América está sendo mobilizada para estar no Brasil, né? Essas 50 nações estão sendo mobilizadas para estar no Brasil também juntos lá, que fizeram parte daqui. Então, assim, é lindo ver que as nações falam assim, eu vou ajudar o Brasil, eu vou estar de mão dadas com o Brasil agora, e nós vamos estar juntos como nações lá, clamando pela nação do Brasil. Então isso é lindo de ver. Mas é muito fácil você fazer algo, quando você já tem uma estrutura. É fácil, né? Deus falou, você faz, ou se Deus não falou, muitos fazem, mas tudo bem. Eu creio que o Emília Ruman tá tão lindo ver, porque ele começou do zero no Brasil, sabe? E assim, os passinhos, assim, um passinho aqui, um passinho ali, aí chega uma pessoa aqui, chega uma pessoa ali, e essa conexão que está acontecendo entre toda a igreja de Cristo, né? Sim. Ajudando e se formando. Nós temos uma associação que foi formada, nós temos uma diretoria, esse foi o primeiro passo, depois a gente teve que tirar um CNPJ, toda essa parte burocrática que teve, né, que ser feita, já está concretizada, graças a Deus. Já tem o local, já tem como vai ser? Então, agora, nós entendemos, né, claro que vai ser em São Paulo, por causa da estrutura que tem a São Paulo, já está com a Prefeitura de São Paulo, os locais que nós temos em vista para acontecer, né, estamos aí pedindo a Avenida Paulista para o prefeito, e em nome de Jesus eu creio que vai ser liberado. Então agora só está essa parte aí pendente para nós, né, realmente de ser realmente concretizado o local. Mas nós cremos, nós temos fé, né, que o Senhor já liberou isso daí, porque o movimento é dele, o chamado é dele para a Igreja do Brasil, e nós cremos que existe um exército aí também dos brasileiros, das mulheres, dos homens, dos mardoqueus da Esther se levantando para esse dia, para essa assembleia solene de Joel 2, de arrependimento que acontecerá na nossa nação. E agora é mobilização. Nós pedimos a todas as Esthers, a todos os mardoqueus do Brasil, para mobilizarem pastores, igrejas, né? Nós já estamos ouvindo muitas caravanas que já estão sendo... Isso que eu ia falar, independente de ser de São Paulo, vai ter gente do mundo todo pegando caravanas de igreja. Todos os dias a gente recebe mensagens assim, já tem uma caravana, essa caravana já está sendo preparada, então assim, nós já estamos vendo esse mover imenso do Senhor também. A Paulista vai ficar pequena, vai sei se tem outro lugar maior para pôr, não tem, né? Não tem. O maior lugar seria lá, né? O povo para se inscrever, para ir no nosso website. A inscrição é gratuita, www.emiliaruman.com.br, para ir lá se inscreverem já. Se quiserem voluntariar, a gente está com 1.500 pessoas já no voluntariado, coisa mais linda. O Brasil é lindo demais, né? Como o povo é assim, ajudador. Eles querem realmente estar juntos e eu acho isso lindo. E também tem a parte de doação, para quem quiser semear, né, nesse movimento, porque é claro que vão ter muitos gastos, então assim, a gente está assim, quer semear, quer fazer parte disso também, está lá disponível no nosso website. Tem custo todo da estrutura, de som, das pessoas que estão se disponibilizando. E como nós somos uma associação sem fins lucrativos, né, então assim, é tudo para o movimento, né, tudo para aquilo que está acontecendo. Então quando você contribui, quando você semeia, você está abençoando, você está sendo abençoado. E qual dia que está marcado, Lu? Dia 25 de outubro. Dia todo? 25, de 9 da manhã às 7 da noite, 5 da tarde, a gente vai tomar a Santa Ceia juntos ali como igreja. Ai, que lindo. E as pessoas me perguntam, quem vai estar lá? Quem vão ser os cantores?
Gente, Jesus. Ele é o nosso convidado especial. O Espírito Santo de Deus vai estar lá. Os céus vão estar abertos sobre a cidade de São Paulo para a gente realmente clamar pela nossa nação, interceder, nos arrependermos, estarmos ali com o coração puro e as mãos limpas diante do Senhor como igreja, de mãos dadas para ver um maior momento histórico, porque eu creio que vai ser um momento histórico para a nação. Creio que o Senhor vai ouvir as nossas orações e nós vamos ver a bondade do Senhor na terra do vivente ser cumprida. Amém. Lu, o que você ainda quer viver aqui na terra, seja na sua vida pessoal, seja para o ministério, além desse movimento sendo concretizado, o que mais tem aí no seu coração? Que você pode compartilhar, que tem algumas coisas a gente guarda no secreto, né? Essas coisas a gente fica lá no quartinho. Isso. Tem muitas coisas. Eu creio que assim, eu falo para Deus sempre, Senhor, traga até mim aquilo que o Senhor tem para mim fazer, sabe? E confirme no meu coração. Eu não sou de correr atrás de nada, cara. Nunca fui. As coisas que o Senhor traz têm sido sempre vindas, sabe, através de coisas assim, que inesperadas. Sim. E o Senhor me apresenta. Então, assim, eu creio que eu sempre tive esse chamado para as nações, sabe? Nações, para mim, tem sempre sido assim, aquilo que queima no meu coração. Eu queimo pelas nações, eu queimo ver o povo de Deus se ajuntando. Mas eu tenho muitas nações que já foram assim faladas para mim. Existe uma nação, uma ilha lá na França. Na verdade, eles são pertencentes à França, mas é um povo que vive entre Madagascar e Moçambique, sabe? Então é uma ilha esquecida. 97% do povo lá são muçulmanos. Como é o nome? O nome é Maiote. Uma ilha linda. E o Senhor, uma vez, Ele me deu um sonho com eles, depois me deu o som que ecoava daquele lugar. Foi algo assim tremendo uns anos atrás, sabe? E o meu anseio no meu coração é um dia eu vá lá. Não existe muita evangelização lá, eles não ouvem muito do Senhor. A ilha ela foi achada por portugueses e o nome da ilha é Ilha do Espírito Santo. Depois que os muçulmanos pegaram essa ilha, eles mudaram o nome dela para Ilha da Morte. Nossa, olha. E eu creio que vai ser restaurado, sabe? Eu creio que aquela ilha ali ela vai voltar ao início de tudo, aquilo que o Senhor sempre planejou, a vida que o Senhor sempre planejou para aquelas pessoas ali, que elas sejam alcançadas pelo amor de Jesus. E assim, eu sempre tenho orado por eles. Que língua que eles falam lá, Lu? Eles falam francês. Eles falam francês. Acho que só foi um missionário ou dois até lá, até hoje. Sabe, eu sempre escuto as reportagens sobre eles. Eles estão esquecidos, o governo da França. Então a situação é muito precária lá, de saúde, as crianças, tudo. Eles não têm nada, sabe? Eles praticamente são esquecidos, foram esquecidos. Mas eu oro sempre para que eles sejam achados. Que a sorte dele, assim como o Senhor restaurou a sorte de Sião, né? O Salmo 126, que o Senhor restaure a sorte daquele povo ali, que eles conheçam ao Senhor e que os plantos, né, se revertam em alegria e em sonhos, né, concretizados. Então, assim, eu creio que o Senhor vai me levar lá um dia. Eu peço que Ele me leve lá. Não sei quais os loucos que vão junto comigo lá. Quem sabe? Não, eu já estava aqui interessada. Você viu que eu já estava que língua? Será que eu vou me comunicar com eles? Quem sabe nós vamos ser aquelas que vão mudar o destino da nação, né? Eu creio que é isso. Eu creio que o Senhor está levantando mulheres e homens assim que veem, né, essa necessidade de outras nações e falam assim: eu vou ser a resposta. O Senhor vai me usar como resposta para aquele povo, um povo que não tem nada, que sofre demais, que realmente foram esquecidos, mas que o Senhor os achou. Então, assim, para mim isso é algo que queima no meu coração. Eu sou ponte. Desde essa palavra eu já recebo há muito tempo. Eu sou ponte das nações, eu conecto o Brasil com a América aí por muitos anos já. Eu creio que isso ainda vai continuar de uma forma mais intensa. Eu tenho recebido muitas palavras assim, que não acabou aqui, isso é só o início. Eu falei: Senhor, isso não acabou aqui. Isso é só o começo. Isso é só o começo, né? Enquanto
as pessoas ficam preocupadas, o que vai acontecer com a Lu depois de outubro. Gente, eu não estou preocupada com isso. Sabe que perguntaram isso? Ficam preocupadas, o que vai acontecer com a Lu depois como se fosse ficar como se sem fosse, nada. Eu tô fascinada com tudo que está acontecendo. Daí acaba, vai ficar perdida. Gente, isso vai dar tanto fruto ainda. Eu não estou, assim, preocupada com isso, porque quando você está debaixo de uma palavra de Deus, você está cumprindo o propósito dele aqui na Terra, é o mais importante. Se você está nas luzes, se você não está, se você está sendo conhecida, se você não está. Gente, até fechei o meu Instagram, para te falar a verdade. Tá sem Instagram? Eu tô com o Instagram, mas está fechado, porque é muita gente chegando. Isso para você ter tempo para outras coisas. Deus ainda está me preparando, também, sabe, nessa área. Então, assim, eu não tenho anseio por isso, sabe? Eu prefiro ficar no meu quartinho lá escondida, sabe, no secreto com Deus, do que... E não está sendo necessário, né, para a obra desse momento que Ele quer fazer. E eu sei que tem horas que Deus te coloca num lugar, que Ele quer que você exerça a tua voz profética, que Ele quer que você libere na vida das pessoas. Isso acontece, né, como a gente vê na Bíblia, como a gente vê com você também, cara. Mas é algo que eu ainda estou acostumando, vamos dizer assim, sabe? Então, sejam pacientes comigo, por favor. Ô Lu, e para o próximo ano, já se sabe qual é a próxima nação? Então, ou é sempre visto depois que termina um, daí que é pensado no próximo? Pois é. Olha, o que vai acontecer com a Emília Irmã Brasil? Acho que muita gente quer saber disso também. Nós somos uma associação que foi aberta. Então, esse movimento de oração e jejum vai continuar no Brasil. Principalmente ano que vem, que nós temos as eleições, né? Eu vejo aqui na América, nós não paramos. Nós, assim, mais ainda o Lu tem nos encorajado a orar e jejuar pela nação, porque agora que começou a guerra. Sim. Né? Porque a gente tem uma mania assim, né, cara? Quando a gente ganha, a tá gente vai e se acalma, se rende, né? Se rende, fala, agora já ganhamos, então não precisamos mais ficar na retaguarda, não precisamos mais ficar como atalaias ali, postos, né, diante do Senhor. E eu creio que ainda vai intensificar mais por ser um político no Brasil. Sim. E nós precisamos estar realmente de joelhos, orando muito pela nossa nação. Então eu creio que o Emília Room, ele veio para ficar no Brasil. Vai ser algo que vai ser... essa convocação realmente para o Brasil de oração, jejum, intercessão, de Esther e Mardoqueus. O Lu tem no coração dele, a Laura Allred também, a nossa diretora executiva aqui nos Estados Unidos, que há uma janela aí de 5 anos de Esther e Mardoqueus sendo levantados e posicionados, né? E com isso, né, as nações também vão receber esses movimentos. Então, os próximos países, olha, você vê, bem fresh aqui para você, bem fresquinho, que nós entendemos do Senhor. A gente estava junto ali 3 semanas atrás, em Colorado Springs, toda a equipe do Lu, todas as Esthers dos Estados Unidos inteiro também. E nós entendemos que os próximos países a receber vai ser a Austrália e a África. Esses 2 países vão receber o Emília nos próximos 2 anos. Que bacana. Então a gente não sabe ainda, assim, realmente a direção, se vai ser a Austrália ou a África no que vem, mas esses 2 países. E o interessante é que os 3 países, tanto o Brasil quanto a Austrália e a África, estão no mesmo hemisfério, assim, certinho, sabe? Foi algo que o Senhor revelou ali nesse tempo profético que a gente estava, que foi muito dele mesmo. E a África, ela está sendo alcançada por Jesus de uma forma tremenda, né? Uma coisa assim, com uma forma expansiva. E um país que necessita tanto, né? Sim. A gente vê de ajuda até mesmo, né, na parte do natural mesmo, ali, físico. E agora realmente receber esse movimento é incrível. Nós temos uma Esther lá que já levantou 14 países da África. Porque eles já estão se abrindo, é muito lindo de ver, né? Quando eu estive lá, mesmo eles sendo de outra religião, outra crença, eles receberem o evangelho, eles estão tão necessitados no físico que espiritualmente eles dão abertura, eles não vêm com uma barreira, não, essa religião é outra coisa, nem queremos ouvir. Isso. Eles vêm para receber. Então eles estão lá assim, olha, prontinho coração rendido, rendido, sem uma barreira. E eu acho que é por isso que o Senhor vai alcançar. Que eles estão sedentos. Sedentos. Eles estão sedentos para realmente conhecer o Senhor Jesus. Amém. E eu creio que o Brasil está sendo preparado para um envio, né? Eu acho que antes do envio tem que ter um arrependimento. Sim. Tem que ter um posicionamento. Então, assim, a nação sarada, ela está pronta para ser enviada.
E eu creio que o Brasil está se preparando para isso. Sim. Eu creio que tem muitas promessas, muitas profecias sobre a nação brasileira. E eu creio que o Senhor está assim com urgência para fazer tudo acontecer. Basta um posicionamento da igreja. Sim, sim. Lu, eu quero deixar aberta aqui a câmera para você deixar uma mensagem de encorajamento, sabe? Para tudo que nós falamos já vem para nos encorajar. Mas, como você disse, não basta só um emocionalismo, não basta só ouvir os outros falarem, falar, eu vou estar lá junto, mas é realmente se posicionar no mundo espiritual. Eu creio que mais importante a gente se posicionar em santidade, em consagração das nossas próprias vidas, para que a gente tenha poder, nossa oração tenha poder, alcance não só nossa casa, nossa família, mas alcance os céus, né, para que ele se abra e as coisas aconteçam de acordo com a vontade de Deus. Então fala um pouco para essas pessoas que nos ouviram, para a gente fechar com chave de ouro tudo e consagrar esse momento para que realmente haja esse mover profético sobre o Brasil. Amém, amém, eu creio. Eu creio, mulheres e homens, nós não precisamos esperar até o dia 25 de outubro. Essa convocação começa agora, né? Porque uma nação de joelhos, uma nação de pé. Então nós precisamos nos posicionar nesse momento. Deus está fazendo algo tremendo nas nações e eu creio que algo específico do Senhor que ele tem já desejado no coração dele para liberar sobre a nação brasileira, é para esse tempo. E eu convido você que está nos ouvindo aí agora para se posicionar dentro do teu lar, porque começa de dentro para fora. Nós precisamos de famílias, né, rendidas ao Senhor, de mulheres e homens que pensam nas gerações ainda que estão por vir, nessa geração de filhos agora, né, que realmente estão posicionados, que estão rendidos ao Senhor, que entendem o valor da presença do Senhor no lar. E os homens e mulheres, esse lugar. Quando uma mãe e um pai se posicionam na presença de Deus, os filhos também vão estar posicionados neste lugar. E eu convido vocês para realmente estarem conosco em oração, jejum pela nossa nação, né? Eu falo muito isso. Se o Brasil, que se chama pelo seu nome, né, se ajoelhar, orar, me buscar, pedir perdão dos seus pecados, tem um então aí, então, né, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. E eu creio que o Senhor quer sarar a nossa terra, nós fazemos parte disso, cada homem, cada mulher brasileira, cada Esther, cada Mardoqueu, posicionados para um tempo como esse. Nós não podemos ficar mais silenciados. Nós vimos aí por um tempo que nós ficamos, a igreja do Senhor ficou em silêncio. E o Senhor está pedindo nesse momento que nós liberamos aquilo que os céus está falando aqui na terra. Então, se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, como voz profética na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, na sua nação. Existe uma palavra que está dentro de você, que só você pode liberar. Amém. Eu não posso, a Cá não pode, mas tem uma palavra dentro de você que o Senhor colocou, que é específica, genuína dele, para você liberar sobre a nação. E nós estamos te convocando nesse tempo para serem ousados perante o Senhor, para entenderem que nós não temos tempo mais a perder, que o tempo é urgente, que o Senhor está chamando, convocando o povo para esse tempo, assim como ele convocou, como Esther convocou a nação para orar, para jejuar por 3 dias, né? Não foi só ela também convocou uma nação inteira para fazer isso. Nós também te convocamos nesse momento para estar em intercessão pela nação, porque nós cremos que ali no dia 25 o Senhor vai selar tudo que tem acontecido já no mundo espiritual, que o Senhor tem feito pela nação, e que nós vamos ver ali uma glória que vai ser depositada e recaída sobre o povo de Deus. E nós seremos outros, a nação será mudada, vai ser para um tempo novo que nós cremos que o Brasil vai viver. Há esperança para o Brasil. E nós não podemos perder essa esperança. Então eu conto com vocês para estarem lá conosco também, no dia 25 de outubro, em São Paulo,
mobilizem as suas igrejas, mobilizem toda a vizinhança, leva 20, 30, 40, 50, né, para estarem lá conosco. 1 milhão, você imagina, 1 milhão de mulheres e homens ali posicionados para salvar uma nação. Foi para um tempo como este, e nós te esperamos lá. Amém, que linda! Obrigada, Lu. Que prazer estar aqui. Obrigada pelo teu sim, obrigada pela tua disponibilidade. Amém. Que o Senhor continue derramando dessa glória, da presença dEle, Amém. por onde quer que você andar. Que Ele vá preenchendo seu coração, Aleluia. sabe, com unção, com a presença dEle, com a calmaria dEle, com a mansidão que vem dos céus. Amém. E com força e encorajamento para você realizar muito mais do que você acha que ainda é capaz. Que a tua voz, que o teu exemplo seja inspirado, sabe, para tantas mulheres e homens que muitas vezes são amedrontados pelo mundo, mas que percebam através da sua vida como é bom servir ao Senhor, como é bom se render aos pés de Cristo e fazer a vontade dEle. Que Ele venha ser glorificado e honrado através da sua vida. Que muitos vejam aquilo que você tem feito, aquilo que você tem vivido e temam o Senhor e creiam no Senhor e sirvam ao Senhor e obedeçam a Deus. Em nome de Jesus, obrigada. Amém. Obrigada pela tua amizade. Amém. Obrigada pelo teu exemplo de simplicidade, de temor ao Pai. Obrigada por ser essa pessoa genuína, de verdade, essa pessoa que reconhece, sabe, muitas vezes os defeitos, reconhece a incapacidade de fazer tudo sozinha, mas que o Senhor se agrada em nossa humildade, que você continue sempre sendo essa mulher tão linda aos olhos do Senhor e que as pessoas possam reconhecer isso em sua vida. E se não reconhecerem, amém, paciência, que a gente possa continuar fazendo aquilo que é certo, aquilo que é reto, nos santificando cada dia mais, buscando essa presença que é insubstituível, que a gente possa caminhar com passos santos, puros, nobres, mesmo que muitas vezes irreconhecíveis aos olhos humanos, mas que o Senhor nos preencha nesse secreto, trazendo plenitude, completude e força e salvação. Que a gente se lembre desse momento como algo sendo ainda plantado, consagrado nos céus. Que o Senhor venha reconhecer das nossas orações, o nosso desejo em fazer mais, que muitas vezes, Pai, queremos fazer tanto em favor do reino, queremos fazer muito mais do que aquilo que conseguimos, queremos fazer por aqueles até que não fazem nada, queremos fazer pelo mundo, mas sozinhas não conseguimos. Então, Pai, que o Senhor possa colocar nos caminhos da Lu, nos meus caminhos, daqueles que nos ouvem, colocar pessoas, colocar os teus anjos em favor do teu reino, não em favor de nossas causas pessoais, mas daquelas que o Senhor já desenhou para cada uma de nós, que não só são por nossa casa, nossa vida, porque sobre isso já sabemos que o Senhor cuida, mas queremos mais, queremos continuar avançando nos teus caminhos, Pai. Que os céus estejam abertos sobre toda a palavra em favor do teu reino, sobre toda a luz que vamos precisar para termos o discernimento, termos a direção, que os céus se abram, ilumine nossos caminhos, ilumine nossa mente, ilumine nosso coração, Pai, que tudo esteja alinhado, Senhor, para a tua perfeita e agradável vontade, Senhor. E naquilo que ainda nos falta, Pai, tenha misericórdia, Senhor, aplane os nossos caminhos, que nós possamos ter êxito em tudo que se refere à nossa vida, êxito como mulheres, como mães, como filhas, como profissionais, Pai, que seja para a tua honra, para a tua glória, Pai, não sobre vaidade, não para o ego, mas para glorificar o teu nome, Pai. Obrigada por sermos filhas amadas de um Deus tão maravilhoso, de um Criador inigualável, Pai.
Igual a Ti não há, Pai. Nós Te amamos. Obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada por todo o sacrifício. Obrigada por nos dar o Espírito Santo de Deus. Que Ele esteja aflorado, que estejamos sensíveis a Ele, Pai. Que Ele esteja em completa liberdade em nossa vida, em tudo aquilo que depender de nós. Que Ele esteja à frente, aplanando tudo, que esteja à frente de todos as nossas decisões, a nossa caminhada, Pai. Em tudo, Pai, que o Senhor seja louvado. Obrigada, Senhor, por essa conexão. Obrigada, Pai, por podermos trazer voz e visibilidade às causas do reino de Deus, Senhor. Que possamos mais a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Pai, o Senhor tirou ela de um lugar e o Senhor plantou ela em outro, Senhor Deus, para um grande mover dos céus na terra, Senhor Deus. Pai, eu peço que agora ainda mais o Senhor destrave a voz profética dela. Senhor Deus, eu creio que há algo, Senhor Deus, que está no ventre dela para ser liberado, Senhor. Uma palavra que ela vem gerando, Senhor Deus. E ao momento certo, Senhor Deus, essa palavra vai ser, Senhor Deus, levada, Senhor Deus, e vai curar, e vai trazer, Senhor Deus, um novo destino, Senhor Deus, para vidas que ouvirão dela, Senhor Deus. Amém. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem protegido a casa dela, o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, do filhinho dela, do Henrico, Senhor Deus, o Senhor tem colocado essa família, Senhor Deus, e plantado na rocha eterna que é o Senhor, ó Pai. O Senhor, Pai, está com os olhos sobre eles, ó Pai. Pai, tudo que eles colocam a mão prosperam, Senhor Deus, porque o Senhor está já abrindo os caminhos. Eu vejo que aqui o Senhor te entregou, não tem aquele salmo que diz, me peça as nações, eu te entrego como herança. Eu vejo que o Senhor já colocou assim um mapa das nações no teu peito, como se fosse assim, uma tatuagem, eu vejo, sabe? Eu vejo que o Senhor vai te levar em muitos lugares, eu vejo assim a Europa, não sei porquê, mas eu vejo muita Europa, que Deus vai te usar muito lá, como voz para aquelas nações que estão ali, não sei especificamente os países, Deus não está me mostrando, mas eu vejo assim bem highlighted. Aqui vai ser a tua plataforma, mas você vai para a Europa, porque vai acontecer algo lá tremendo através da sua vida, Pai. Abre os caminhos, traz as conexões, traz as oportunidades, ó Pai, que ela comece a ter sonhos, visões, Senhor Deus, Pai, que ela não possa fazer nada que não seja, Senhor Deus, exatamente como o Senhor falou, como o Senhor direcionou, dê a ela entendimento do tempo, das estações, Senhor Deus, eu libero aqui hoje, ó Pai, sobre a vida dela, essa unção de nações, Pai, essa abertura para nações, como o Senhor colocou sobre a minha vida, Senhor Deus, e eu creio que o Senhor tem algo grande para fazer, mas, Senhor, nós submetemos todos os planos nas Tuas mãos, o Senhor é que determina o tempo, as pessoas, Senhor Deus, o local e como fazer, Senhor Deus. Pai, eu creio que há um tempo de expansão, há um tempo novo, Senhor Deus, que o Senhor está abrindo o caminho para ela, um tempo, Senhor Deus, de muito temor, ainda mais, Senhor Deus, uma unção que vem sobre a vida dela, de entender, Pai, e discernir e ter sabedoria, aquelas pessoas que estão perto dela e aquelas que não podem estar, Pai. Amém. Ela já é uma mulher de discernimento, mas eu creio que há ainda mais, Pai, o Senhor está abrindo os olhos dela para ver, Senhor Deus, exatamente o que ela tem que deixar ir e o que ela tem que, Senhor Deus, que colocar perto, Senhor Deus. É uma troca de mesas, às vezes, que a gente tem que fazer, Pai, mas o Senhor sabe, e ela é uma mulher que escuta a voz do Senhor, ela sabe, Senhor Deus, como os céus se movem, ó Pai, que o Senhor possa continuar a manter ela nesse lugar cada dia mais, Senhor Deus, na presença, Pai, sendo totalmente, Senhor Deus, movida pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Pai, eu creio que tudo que o Senhor faz, Pai, o Senhor já tem no teu coração já planejado, ó Pai. Esse momento aqui foi planejado pelo Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por fazer, Senhor Deus, tudo acontecer de acordo com a tua vontade, Senhor. Os teus planos são os nossos, Senhor Deus. Nós queremos fazer aquilo que sempre agrada ao Senhor, ó Pai. Nos dê cada dia mais entendimento, ó Pai, para trazer os céus na terra, ó Pai. Eu creio que o Senhor está falando no Salmo aqui 23 para ela, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei algo algum, porque o Senhor está
comigo e o teu cajado me sustenta. Ele está preparando uma mesa para ti, Amém. na presença dos teus inimigos. Amém. Que o Senhor vai te dar vitória em tudo que fazes, porque o Senhor conhece o teu coração, o Senhor conhece o teu choro, tá? Ele sabe os momentos difíceis, mas eu creio também que há um momento de regozijo vindo. O Senhor está restaurando, como eu falei aqui mais cedo, a sorte de Sião. O Senhor está restaurando os caminhos, o Senhor está fazendo tudo novo de novo. É tudo novo de novo. E é uma esperança viva que é do Senhor Jesus, que está sendo plantada aqui e vai ser plantada em várias nações através da tua vida. Amém. Então eu te agradeço pelo sim dela, Senhor Deus. Eu te agradeço que mesmo não entendendo, Pai, ela te seguiu. Mesmo não sabendo tudo, ó Pai, ela confiou no Senhor, Pai. E que o Senhor continue sendo o alicerce dela, ó Pai, sobre a casa dela, sobre o filho dela, sobre a família dela, sobre os negócios dela, Senhor. Que haja, Senhor Deus, cada dia mais as bênçãos abundantes do Senhor, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que há algo, Senhor Deus, muito especial do Senhor para a vida dela até o findar desse 2025, ó Pai. Que o Senhor vai trazer algo que ela tem pedido, algo que está no coração dela queimando, Senhor Deus. E é algo, Senhor Deus, que todos verão. A bondade, Senhor Deus, e a misericórdia do Senhor sendo, Senhor Deus, vista completamente sobre a vida dela. Então eu te agradeço por a vida, pelo sim dela, por estar impactando tantas vidas e tantas famílias, tantos lares, Senhor Deus. E que o Senhor use a voz profética dela para esse tempo, ó Pai. Ousadia do Senhor, ó Pai. Mulher ousada na tua presença, Pai. É como se fosse uma ovelha, mas ela também é uma leoa, Senhor Deus. Uma leoa que ruge os sons dos céus, Pai, aqui na terra. Obrigada, Senhor Deus, por essa amizade. Obrigada por nos conectar. Obrigada, Senhor Deus, por nos fazer estar no mesmo Espírito, ó Pai. E que ela transborde a cada dia mais do Espírito Santo do Senhor, para a glória do teu nome, Jesus. E é no teu nome que nós oramos e nós selamos, ó Pai, tudo que aconteceu aqui nesse podcast hoje, ó Pai, que alcance vidas, que alcance corações. Amém. Não é por nós, não é para nós, é para o Senhor. E nós dedicamos, Senhor Deus, tudo aqui ao Senhor, ó Pai, que seja impactante, ó Pai, nos corações, e que traga transformação, que a semente plantada, ó Pai, vai gerar transformações em vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Meus queridos, eu espero do fundo do coração que vocês tenham recebido cada palavra, cada oração, cada sinal do Senhor para a sua vida. Porque o Senhor, Ele fala para cada um de uma forma, em cada momento desse testemunho e da história da Lu, que você não deixe essas palavras caírem no vazio, mas que elas venham a realmente ser plantadas, venham ser edificadas, venham a construir essa nova história de mais paz, de mais alegria, de mais contentamento que o Senhor tem para a sua vida. Que você seja um homem, uma mulher de muita fé, obstinado pela palavra de Deus, que não desiste com facilidade, porque não é tempo de desistir, mas é tempo de nos levantarmos e permanecermos em pé, mesmo que às vezes a gente caia, o Senhor está aí para nos resgatar e não para nos manter ali. Saiba que a vida com o Senhor tem muitos obstáculos, assim como toda a vida tem, mas nós temos a mão protetora do Senhor, a mão que traz vitória, a mão que direciona, a mão que acalma. Então, não tenha medo de entregar a sua vida a Deus, de deixar coisas do seu passado, da sua carne, para viver o novo e a perfeita vontade de Deus, porque o que Ele tem para nós realmente é abundante, é uma vida de segurança, né? Por mais que existam turbulências, por mais que existam obstáculos, é uma vida de segurança. Andar com Ele é um mistério, mas é um mistério onde nós sabemos que Ele não desiste de nós, sabemos que estamos no caminho certo e a vitória no final, não só na vida eterna, mas a vitória em cada obstáculo, porque eles existem para que a gente ultrapasse cada um deles. Que você saia daqui hoje com a fé renovada, fortalecida, que você saia daqui hoje com a certeza que o Senhor está aí, te ouvindo,
ouvindo aqueles que clamam, abrindo as portas para aqueles que batem, aqueles que buscam o encontrarão. Servir ao Senhor, seguir ao Senhor depende da nossa busca diária. Nunca vi nenhum milagre acontecer para aqueles que nem sequer percebiam que existia um vazio dentro de si, existe algo que precisava ser curado. Então, o primeiro passo é que você reconheça que sem Cristo, sem Jesus, sem o Espírito Santo, estaremos eternamente incompletos, perdidos. Primeiro passo é reconhecer, buscar ao Senhor e o encontrar. E é tão lindo, e decidir manter essa aliança até a eternidade. Tá bom, meus queridos? Então, que você leve essa palavra não só para o coração daqueles que caminham com você, mas para outras vidas. Encaminhe esse podcast, se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, sua sugestão é sempre muito bem-vinda por aqui. Então, fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Até lá! Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com Hebron Turismo.